Então, uma boa noite a todos, né? Vamos começar a nossa aula. A última aula nós trabalhamos as questões de relacionamento, né? As questões relacionais. Trabalho de focado, desfocado, pessoas focadas. Então, o focado, as posturas focadas são posturas que a gente chama de posturas isomórficas. Então, são posturas que estão conectadas com a vida, com as leis da vida. Então, tudo que você fizer dentro do aspecto focado vai ser certamente uma questão assim coerente, e você vai certamente se dar bem nesse tipo de relacionamento, vai buscar soluções, ou ter soluções. Agora, quando nós estamos desfocados, fora de foco, geralmente não há soluções ali, só existe postergação das dificuldades, não há praticamente soluções. Então, muitas vezes as pessoas elas estão repetindo sempre os mesmos modelos comportamentais, os mesmos comportamentos, etc. E então ela não resolve assim a situação. Então são relacionamentos mais difíceis e que não dão uma solução assim adequada, né? É a perpetuação das dificuldades. Então, cada vez que a pessoa está desfocada, quando ela ela tem um comportamento anômalo à vida, né? Então, aquilo ali não tem muita solução. Então, o importante é saber cultivarmos assim, né, os focos. São 3 grandes focos, tá? Eu sugiro assim, vocês pegarem o material da última aula e imprimirem, talvez, ou olharem sempre no seu aparelho aí no seu computador, e saber claramente o que é focado e desfocado. Aquilo ali tem que estar claro para você, tá? Porque quando as pessoas elas estão desfocadas, elas vão ter problemas. Então, na mentoria surgem muitas pessoas com muitas dificuldades de relacionamento. Se a pessoa tem uma dificuldade de relacionamento, é porque ela está desfocada, tá? E aí você busca levá-la para o focado, né? Que é o antídoto, que é o aspecto vital, o aspecto da vida, onde tem solução, onde a pessoa se sente bem, tá? E no desfocado só não tem fechamento de energia. A pessoa continua defasada energeticamente, né? Então, quais são os 3 grandes focos? Tá? Os 3 grandes focos são postura condutora, tá? O primeiro, que está ligado ao campo operacional do cérebro. Então, nós temos uma capacidade de nos conduzir na vida, assumir a nossa vida, tomar decisões, sermos proativos. Tá? Então, a postura condutora, ela contém principalmente o centramento e a delimitação. São os 2 grandes pontos, além da resiliência, né, e do ritmo na vida. Mas, assim, centramento. Então, eu vou ainda trazer mais sobre o centramento para vocês, né? Mas o centramento é um estado de observação do mundo. Eu olho o mundo, vejo o mundo, mas eu não me envolvo no mundo, tá? Então, eu ajudo a pessoa que caiu lá, né, Jonas? Eu estou ajudando, estou fazendo o meu melhor por ela, mas eu não fico envolvido na problemática, tá ok? Então, eu não estou sofrendo junto com a pessoa, tá? Então, é uma postura centrada. Então, a postura centrada não te deixaria nervoso, ansioso, etc. Não, você estaria fazendo alguma coisa bem conduzida a partir do estado centrado, né? Ok? Depois, qual é o segundo grande foco? Vamos ver se vocês lembram. O primeiro era a postura condutora, o segundo era... Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Do hemisfério direito, viver o aqui e agora, estar presente, né? Então, esse é o grande foco assim,
relacional, de viver o momento presente, de ter assertividade, conexão com o todo, não se prender aos conceitos, tá? Ter uma mente aberta, clareza de intenção. A intenção é uma das coisas mais profundas que o ser humano tem, tá? Então, tudo começa muito na intenção. A intenção que nasce no ser humano sempre é pura, mas ela pode se desviar se você tem, por exemplo, um paradigma de tirar proveito dos outros, ou de enganar os outros, ou alguma coisa assim, aquilo gera segundas intenções, terceiras intenções, né? Então, a intenção, o impulso da intenção, ele sempre é puro, sempre é pleno, tá? Mas ela pode sofrer desvios ao longo do caminho, né? É quando a pessoa, então, ela passa a ter segundas intenções, né? Por exemplo, a pessoa propõe amizade com alguém, né? Um homem propõe uma amizade, por exemplo, uma mulher, tal, não sei o quê, né? E depois a intenção dele é levá-la para a cama, né? Vamos supor assim. Então, isso aí seria segundas intenções, né? Ou pedir dinheiro emprestado, ou alguma coisa assim, tá? Então, isso são posturas desfocadas e que vão dar problema. E qual é o terceiro grande foco? O terceiro grande foco é comunicação real, tá? Que está ligado ao hemisfério esquerdo do cérebro, né? Ao lado racional nosso, tá? Então, comunicação real, clareza na comunicação, explicitação, ou seja, temos que explicitar, né? Tudo que for em comum com alguém é bom que seja explicitado, né? Que seja negociado. Então, é importante que o marido e a esposa negociem a sua forma de conviver, quem vai buscar os filhos no colégio. Na empresa, o gerente ele negocia as metas com a sua equipe, para ele ter equipe. Se ele impuser, ele já está desfocado, né? Então, ele não tem equipe. Tá? E aí entra, por exemplo, assim, a comunicação não violenta, que é uma questão importante hoje em dia, se fala muito da comunicação não violenta, e evitar a comunicação tática, né? A comunicação tática é assim, eu falo para uma pessoa uma coisa, daí para outras pessoas eu não falo, daí eu tenho meus amigos aqui, eles sabem, os outros não sabem, eu engano um, engano o outro, falo pela metade. Então, a gente vai tendo táticas, né, nos relacionamentos segundo os interesses da gente. Então, isso é uma comunicação tática, que poderia ser também, mais ou menos, uma comunicação de guerra. A comunicação de guerra é uma comunicação de ataque e defesa. Então, você vai encontrar, por exemplo, pessoas sempre atacando alguma coisa, tá? Ou reclamando de alguma coisa, tá? Ou então a pessoa ela está se defendendo, se justificando. Tá? Então, o excesso de justificativas é algo desfocado. É lógico que a gente, às vezes, precisa justificar certas coisas para certas pessoas, né? Isso de bom tom, mas você se justificar o tempo todo e buscar a aprovação dos outros, isso já não é algo focado. Você já não está assumindo a tua vida, tá? Então, a comunicação real, a explicitação, a negociação, são grandes focos também. Eu só estou falando da comunicação verbal, né? Eu não estou falando da comunicação não verbal, da comunicação factual, nada disso. Eu só falo da comunicação que é do mundo das palavras, né? Que é, na verdade, só 20%, nem isso. Tá? A grande parte da comunicação era muito mais pela cinésica, né? Pela não verbal, né? Mas, enfim, dentro da comunicação também, um ponto muito desfocado é o que a gente chama de fala inútil. Tá? A fala inútil, ela está sempre falando muita abobrinha, tá? Sempre falando superficialidades. Tá? Não que não possa, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas elas não conseguem falar de si. Eu vejo nos grupos, assim, quando eu peço para as pessoas fazerem duplas, um fazer mentoria com o outro, então é uma dificuldade de falar de si. Tá? Então, e por isso que as pessoas falam abobrinha, coisas sobre o tempo, sobre o time de futebol, tá? Sobre o filho que foi para a escola, não foi.
Tá? Então, e sempre falando dos outros, né? Então, essa questão de falar dos outros, comentar sobre os outros, isso é extremamente pernicioso, né? Isso, no fundo, a gente chama de fofoca, né? Então, é mais fácil falar dos outros do que falar da gente. Mas só que toda fofoca é sempre o que alguém achou do outro, não é a realidade, né? Não é o ponto, não é o ponto crucial. Então, a fofoca sempre são distorções e distorções e distorções, e a gente não acaba tendo um relacionamento adequado, né? Fala, Jonas. Eu lembro que o senhor abordou um tópico nessa questão da escutativa, né, que faz Sim. parte da comunicação real. Aí eu gostaria de fazer uma indagação, né? Como desenvolver um pouco mais a escutativa e como não deixar essa escutativa ela se levar para a comunicação tóxica, né? Porque às vezes nós paramos para escutar as pessoas, é como o senhor falou, né? É só lixo, são só reclamações, são só fofocas, mas assim, dentro da comunicação real, como desenvolver essa escutativa e como fazer essa diferenciação, como filtrar, né? A palavra certa seria filtrar. O importante é, sim, que você esteja centrado quando você fizer uma comunicação ativa, né? Então, o centramento, ele é importante para que você esteja focado naquele momento e que você evite elaborar respostas enquanto a outra pessoa está falando, né? O maior problema é quando alguém fala e eu já estou pensando na resposta que eu vou dar. Então, você já não está mais escutando o outro. Esse é um primeiro ponto, assim, tá? E esse é o primeiro ponto. E o segundo Perfeito. ponto é sempre a postura de rastreamento. O que é o rastreamento? Rastreamento é você começar a perceber na fala do outro a cosmovisão que ele tem. O que é que ele está trazendo? O que é isso? Porque, às vezes, ele está trazendo realmente questões desfocadas. Ele está fazendo um julgamento de alguém, ele está trazendo uma mentira, ele está querendo te enganar para alguma coisa, Fake né? news. Fake news, essas coisas assim, sabe? Então, a gente precisa ter assim um filtro. O que é da vida, o que é coerente e o que não é coerente. Tá? Examinar e tudo retende o bem, É, por como já isso, dizia o sábio, né? e por isso que eu estou falando com vocês assim da importância da cosmovisão. Tá? O que é uma cosmovisão? Cosmovisão, ela é a visão de mundo de uma pessoa. Tá? Então, todo mundo tem uma cosmovisão. E quando a pessoa fala alguma coisa, ela também está dentro de uma cosmovisão. Tá? E é importante entender a cosmovisão do outro na comunicação e procurar também emitir dentro da cosmovisão dele. Por exemplo, assim, os engenheiros ou as pessoas com formação técnica, eles normalmente têm uma cosmovisão mais tecnicista ou mecanicista, eles têm a visão assim de passado, presente e futuro, tudo tem que ser certinho, tudo tem que estar nos conformes, nos modelos, o planejamento tem que ser certinho, daqui a um ano tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso é uma cosmovisão tecnicista. Tá? E não é que não possa ter, mas ela é muito limitada, porque o mundo muda o tempo todo e a pessoa ela pode estar se prendendo, né, dentro de falsos paradigmas que ela vai ter problemas. Então, a ampliação de cosmovisão é uma das coisas mais importantes que tem. Tá? E esse é um dos pontos mais fortes aqui do sistema ISO. Tudo que vocês estão recebendo aqui é uma ampliação de visão, ou seja, eu estou dando uma cosmovisão mais ampliada para você, que a gente chama de cosmovisão holossistêmica. Tá? E a gente está evitando as cosmovisões menores, que embora possam parecer boas, mas não são. Por exemplo, uma cosmovisão dicotômica. Uma cosmovisão dicotômica é transformar tudo em certo, errado, bom e mal, gosto, não gosto. Tá? Então, e muitas pessoas raciocinam dessa forma. Verdades absolutas, né, professor?
Dicotômica seria verdades absolutas ou não? Só Não, desculpa, são desculpa formas de interromper. raciocínio. Então, verdades para a pessoa, né? Mas são raciocínios que as pessoas têm e que geram o mundo mental da pessoa, né? Então, esse mundo mental da pessoa é olhar o mundo dicotomicamente. Por exemplo, Ocidente, Oriente, certo, errado, né? Raça tal com raça tal, interior, capital, né? Nós católicos e nós luteranos. Eu sofri Nordestinos e sulistas. isso. Então, essas O que está dicotomias, acontecendo muito agora, né? sim. Esse negócio do que se Infelizmente. passou no Brasil, nós, eles, né? Esse tal de nós, eles, gerou todo esse problema que a gente está vivendo hoje. Exato. Esse é o nós, eles. Ele vem dali. Tá? Vem dali, de um raciocínio torto, de um raciocínio manipulativo, tá? Ou de um raciocínio sem consciência. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não criar o nós, eles. Sabe? Nós temos que ir além do nós, eles, porque tudo está interligado e não existe nada dividido. Fala, Claudinei. Só para colaborar, professor, talvez eu vá me adiantar em assunto, e para colaborar com o professor Jonas na pergunta que ele fez, eu gosto muito da comunicação não verbal. A Sim, comunicação real e a não verbal diz muito mais, às vezes, do que a comunicação verbal, ou seja, a pessoa pode estar falando uma situação, mas o corpo dele está dizendo outra. Então, eu me apego muito à comunicação verbal e esse feeling no mentor, eu acredito que é muito importante, porque realmente existem... A comunicação corporal é a que realmente fala a realidade, né? A exatamente. palavra é força criadora, ela fala o que ela quer, mas o corpo realmente, às vezes, nos dá um sentido real do que está acontecendo. Por isso eu gosto muito de atuar no entender o bastidor da situação. É É. só mais para colaborar mesmo, professor. Mas é verdade, né? A mentoria, coaching ou advice, ou qualquer processo de atendimento à pessoa, ela depende muito do processo intuitivo, muito mais da intuição e da percepção do que as palavras. As palavras são terríveis, né? Porque cada um já entende de um jeito, né? Mesmo palavras simples, né? Se eu falar a palavra bicicleta, por exemplo, cada um aqui já está entendendo uma determinada bicicleta, né? Agora, se eu começar a falar aqui de amor, putz, aqui vai dar uma confusão, né? Então, por exemplo, em grupos eu faço esse teste, né? O que vem na tua mente quando fala uma palavra amor, né? Aí, mais da metade das pessoas num grupo mediano, assim, mais da metade, falam família, confunde amor com família, né? Então, eles têm essa visão, amor-família, né? Mas é uma cosmovisão que as pessoas têm, isso está assimilado dentro delas, né? Mas amor não é isso, né? Amor não é isso. Fala, Eros. Professor, eu gostaria de saber o seguinte: a gente tem que ter uma estratégia. Fala mais alto um pouquinho, que eu já não estou te escutando. Melhorou? Não, não muito. Eu vou tentar chegar mais perto. Melhorou um pouco? Melhorou. Ok. A gente tem que ter uma estratégia de abordagem, né? Então, eu entendo que talvez num primeiro momento a gente deva se comunicar o mais próximo possível da cosmovisão do nosso cliente, tá? Tentando, evidentemente, ampliando isso. Agora, às vezes a gente se depara com pessoas que são muito mecanicistas, muito céticas, né? Qual seria uma dica para a gente saber quando a gente deve parar? Essa é a pergunta, professor. É assim, ó. A dica é você falar dentro da linguagem do outro para ele entender. Isso já é uma dica, assim, mas você pode, por exemplo, dentro de uma mentoria, você pode fazer uma sessão de mentoria de ampliação de visão. E essa ampliação de visão, ela seria assim os diferentes raciocínios que as pessoas têm. Tá? Isso eu vou fazer com vocês daqui umas 4, 5 aulas. Eu vou fazer isso com vocês.
né, que eu vou falar com você sobre os diferentes raciocínios, né? Então, tem raciocínios assim muito pequenos, por exemplo, clichês, né? Mais vale um passarinho na mão que dois voando, o time que está ganhando não se mexe, tá? Não passa debaixo de escada, né? Visões assim mítico-mágicas, tá? Então, tem gente que vive essas visões mítico-mágicas, aquilo é o mundo dela. O boitatá vai pegar, o espírito está ali debaixo da escada também. Então, ela vai criando, né, esses mundos assim mítico-mágicos. A visão apocalíptica, que está muito em voga hoje, né? Que o mundo vai acabar, que tudo vai acabar, etc., né? A visão apocalíptica, que é muito comum também, mas é muito pequena, né? Muito pequena, porque parece que vai acabar tudo, né? Aí você tem, por exemplo, as visões dogmáticas, pessoas que têm dogmas profundamente enraizados, né? Por exemplo, tem um dogma assim que é muito, muito forte, só Jesus salva. Isso é um dogma, assim, que é terrível, né? Então, a pessoa está dentro desse dogma ali, ela não sai daquilo, entendeu? Então, ela não larga a pregação, ela não larga aquelas visões todas ali manipulativas e tal. Isso ali é um problema sério para muita gente, tá? Até porque as pessoas nem entendem o que é salvação, nem entendem qual é a proposta crística, né? E eles têm esse jargão, né? Só Jesus salva. Eu sofri muito com isso na minha infância, né? Meus pais eram muito religiosos, eles me impuseram isso. E aí eu ficava chorando nos cantos, e os budistas como é que ficam? E os shintoístas vão tudo para o inferno? Daí meu pai dizia assim, eles vão todos para o inferno, todos eles estão condenados. Só nós cristãos é que vamos para o céu. Puta que eu pariu. Imagina a dor de uma criança ao entender isso, ao escutar isso, né? Então, isso se chama recheio mental. São lixos mentais que muitos de nós ainda temos muitos lixos mentais dentro de nós. Tá? Ou paradigmas muito fixos, ou enfim. Fala, Iraci. Marcos, em relação a essa questão dos dogmas, eu tenho enfrentado algumas, não é dificuldades, na verdade, mas assim, é delicado, né? Sim, muito, muito delicado. Eu atendo, por exemplo, adolescentes, né? Cristãos. E aí, primeira coisa que a mãe chega é o seguinte: Iraci, eu só atendo por indicação, né? Iraci, você foi indicada, tal, e assim, eu sei que você é uma pessoa cristã. Primeira coisa que eu falo, eu creio em Deus, então eu sou cristã, né? Eu creio em Deus. Não é verdadeiro. Já não é verdadeiro, mas tudo bem. Para mim, eu creio em Deus, eu sou uma pessoa cristã. Estou crendo em Deus, então, porque eu estou crendo lá em Deus, está tudo bonitinho para mim, né? E aí, é assim, ó. Então, só que, aí, Iraci, eu não quero que você toque com o meu filho nesse assunto, porque nós temos nossos princípios religiosos. Sabe? Eu não quero nesse, porque se você for tocar, Marcos, é você atender um adolescente pisando em ovos. Não é fácil. Não, não é fácil. Ajuda aí. Tem estratégias. Duas coisas. Uma coisa é a negociação e a delimitação, né? Por exemplo, cada vez que você vai atender alguém, você vai ter que negociar. Isso é um critério básico, tá? De ter uma negociação e uma delimitação, sabe? Você também precisa delimitar, que se for um assunto assim, você também diz que não vai atender. Isso seria uma possibilidade, tá ok? A segunda possibilidade é você ter meios hábeis para lidar com essa encrenca toda, tá? Então, os meios hábeis é você saber entrar no mundo do outro e ajudá-lo no seu mundo. E dentro das crenças dele também.
Sim, eu consigo fazer isso, mas às vezes, por exemplo, o adolescente traz alguma coisa, determinada queixa, que você percebe que aquilo é por conta da crença que a mãe colocou, como seu pai fez com você, Tá, sabe? mas aí, É muito essa linha. sim, sim, mas aí você precisa, de uma certa forma, deixar o cliente descobrir a encrenca, não você apontar. Uhum. Né? Quando ele descobre, aí é tranquilo, mas você não pode apontar. Em certas coisas é muito delicado apontar. Então, assim, ó, para cada pessoa, a gente tem que ter os limites. Eu não posso ir além de um certo ponto, porque além daquele ponto ela vai desmontar. Tá? Isso não é conveniente, né? Não seria conveniente. Então, a gente tem que ter um meio hábil de se camuflar no mundo e vestir diferentes vestimentas, sabe? Para você poder dar jeito em diferentes situações. Por exemplo, quando eu atendo uma pessoa religiosa, eu falo assim, não, eu também sou religioso. Não, meus pais foram religiosos também, eu nasci dentro da igreja, eu entendo da Bíblia, entendo sim, entendo bastante, eu falo. E falo da Bíblia, falo da igreja, falo não sei o quê, até porque eu tenho esse conhecimento. Mas se o meu cliente é ateu, ou não sei o quê, eu sou ateu também. Com certeza que eu sou ateu, claro. Tá? Porque eu preciso entrar no mundo dele e lá fazer as mudanças das pessoas. Então, eu nunca vou querer colocar as pessoas segundo meus paradigmas, sabe? Então, isso é um meio hábil, é um meio hábil. Agora, se a pessoa está num caminho de evolução, a pessoa está num caminho de busca, de busca da espiritualidade, o cara já está com visão mais ampla, aí você já pode abrir muito mais coisas para as pessoas. Tem certas horas que a gente tem que calar a boca e aceitar o limite da pessoa. Então, Iraci, é uma coisa fantástica, assim, né? A gente ter a capacidade de navegar no meio dessas coisas todas. Porque, assim, esses adolescentes, eles acabam chegando para mim justamente por conta de que eu já atendi e atendo outros adolescentes que também são evangélicos, então os pais acabam indicando também. Mas, assim, é um jogo de cintura, Marcos, que você tem que ter muito grande mesmo. Você tem que ter ali... Agora, tu não te engane, por exemplo, eu já treinei muitos pastores já vieram fazer o curso aqui comigo, tá? E houve transformações incríveis com esses pastores também, porque eles também mudaram os paradigmas deles de uma forma, assim, fantástica. Porque eles também estão muito perdidos, muito, muito perdidos. Não pense que o pastor que conhece a Bíblia, que conhece as coisas, que ele está bem, que ele está legal, porque não está também. Tá? Não se fie nisso. Eu, como terapeuta, mês passado, eu fiz atendimento socorrista para 3 pastores. 3 pastores em crise suicida. Os 3 em crise suicida. Exatamente. Tá ok? Então, vai com calma, confia. É assim, ó, a postura interna é assim, ó, nada me demove de ajudar essa pessoa, nada. Agora, no mundo processual, eu tenho que ir por aqui, por lá, subir, descer, falar uma mentirinha, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho lá. Tá? Então, essa é a postura processual. E a postura racional, ela é a postura do rastreamento e do desdobramento. Vamos ver o que a pessoa está trazendo, qual é a questão básica da pessoa, e você vai trazendo à tona o que está por trás dos panos. Tá? Porque é sempre assim, sempre tem alguma coisa por trás dos panos que é oculto. Tá? Mas a gente tem que ir lá, muitas vezes, atrás dos panos lá. Mas, assim, vai devagar. Deixa a pessoa descobrir. Tá ok? Tá? E essas visões dogmáticas dos próprios pais, isso já é um problema também. Já é um problema também.
porque as pessoas elas não têm a capacidade de entender que a visão de mundo pode ser mudada, porque o mundo é assim. E ela nunca foi apresentado para nada diferente. Então, a verdade é essa. Tá? Mas só que a verdade é tudo bem, mas é limitada. É limitada. E eles também estão sofrendo, os pais também estão sofrendo. Tá? Fala, Jonas. Só para complementar a fala da Iraci, Marcos, e talvez até auxiliar um pouco, né, na fala dela. Eu também lido muito com essa questão, né, do suicídio. E o número de suicídio entre pastores tem crescido muito. E padres também. O número é alarmante. Se eu te falar a estatística, ela é alarmante. Então, assim, qual a postura que eu costumo adotar? Eu não vou colocar como uma verdade absoluta, como eu estando certo. Logicamente que não. Né? Eu posso estar errado e você pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas eu procuro adotar uma postura de acolhimento. Acolhimento. Então, tentar enxergar a visão de mundo daquela pessoa, identificar o problema que aquela pessoa está passando e acolhê-la. Acolhê-la. Porque eu mesmo sofri com isso. Eu tenho uma formação teológica. Eu sou cristão, sou evangélico, né? E quando eu fui passar por uma psicóloga, ela quis que eu engolisse as verdades dela. Ela não respeitou a minha cosmovisão naquele momento. E na hora eu tentei fazer um contrato com ela. Tipo assim, peraí, vamos estabelecer limites aqui. Não teve o contrato. Não deu certo o contrato. O que eu fiz? Troquei de terapeuta. Porque eu percebi que ia ficar naquele bate-rebate, bate-rebate, bate-rebate. E, na verdade, o que ela deveria ter feito comigo ali na hora era me acolher. Porque eu estava no meio de uma crise de síndrome do pânico, né? E ela simplesmente taxava coisas, tal, enfim. Não vou nem entrar muito na discussão, mas eu só queria trazer essa questão da postura do acolhimento, né? Você enxergar a visão de mundo da pessoa e acolhê-la da forma como ela chega até ti. Eu só vou dar um adendo bem rápido. Acolhimento. O acolhimento ela é pela compreensão das pessoas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é compreender o ser humano. Qual é a compreensão profunda do ser humano? Que todo mundo quer ser feliz. Tá? Esse é o primeiro ponto. Que cada um está no seu máximo. Ninguém faz o seu pior. Que não temos controle dos acontecimentos. Isso é outra questão. E quando eu entendo isso no ser humano, que o cara está fudido, que o cara está mal, que ele quer ser feliz e não consegue, porque tem um monte de coisas dentro dele, aí vem o acolhimento pela compaixão. A compaixão, ela é você ter a aspiração interna daquela pessoa não sofrer tanto. Isso é compaixão. E o outro acolhimento é pelo amor. Então, eu cerco o meu cliente dos dois lados. O amor é ter aspiração que a pessoa seja mais feliz, ou que possa ser mais feliz, ou viver mais feliz, e que não sofra tanto. Então, é os dois pontos. E o terceiro ponto, a gente começa com o cliente sempre do ponto aonde ele está. Nunca postergue nada. Não, amanhã, quando você estiver melhor, a gente começa. Não, ano que vem. Não. Eu começo agora, do jeito que você está. Nesse instante, começa agora. Eu te enfrentar os demônios dele, né? Exatamente. Por falar nisso, eu esqueci o texto dos demônios para vocês. Fala, Walter. Esse texto é bom. Eu vou mandar depois. Me faz lembrar depois, Jonas. Fala, Walter. Não, eu queria fazer talvez até uma analogia com o tema que a Iraci trouxe. Eu faço
já há um bom tempo, coaching executivo e mentoria para executivos. E muitas vezes quem paga por esse serviço é a empresa. Tá? E eu deixo sempre isso muito claro, e eu chamo o espaço da minha conversa com o cliente como um espaço sagrado. O que conversamos ali, fica ali. Porque, às vezes, ou o superior da pessoa, ou recursos humanos, eles vêm com uma conversa, entre aspas, eles querem que você conserte a pessoa. E pessoas não têm conserto, dentro disso tudo aquilo que a gente fala, né? As pessoas são o que são, você... E eu já recusei processos, e processos financeiramente até muito vantajosos, exatamente por isso, porque eles queriam estabelecer um contrato onde eu trabalhasse alguns pontos da pessoa, e eu disse, não, posso até trabalhar isso se ela trouxer, se ela quiser isso, porém, o que eu conversar fica lá dentro. Quer dizer, eu não vou ser aqui um garoto de recados para vocês, para trazer o que ele pensa da empresa, o que ele pensa dos valores da empresa, o que ele faz, o que ele não faz. O que eu falo com ele é com ele. E é claro, não são adolescentes, são pessoas bem grandinhas, mas é mesmo aquela coisa que a gente fala, né? Quem paga pelo serviço, às vezes quer estabelecer regras do trabalho que você vai prestar. Por isso, o contrato. É importante fazer um contrato inicial. Eu tenho cópias do contrato, vou passar para vocês. Tá? Por falar nisso, eu já atualizei a biblioteca já está disponível, eu vou passar para vocês o link. Walter, tu está completamente correto, depende de ter um contrato adequado, e isso tem que rezar no contrato. Dá para fazer relatório? Dá, de quantas sessões foram, quantas horas foram, tudo bem. Esse não é o problema. Não é? Eu faço aquilo que a gente chama de um contrato de 3 pontas, mas é uma coisa conversado, né? Conversado entre a pessoa que está trabalhando, o superior, ou o RH e eu. Então, ali é falado junto quais são os pontos, quais são as questões a serem trabalhadas, mas é claro, é transparente. Sim. Quer dizer, não é escondido. Tá. Vamos só dar mais um ponto aqui. Mentoring, coaching, não foi feito para consertar ninguém. Tá? Correto. Esse é um ponto básico. Os RHs que querem consertar os caras que estão mal, chamam um coach para dar um jeito, né? Mas não é esse o ponto. É para fazer com que as pessoas que estejam em fase de ascensão na empresa, que vão assumir um cargo, eles sejam preparados para novos cargos, para novas responsabilidades. Então, mentoria e coaching, a princípio, é esse o ponto, de ativar potencialidades, né, de uma visão apreciativa. Né? Então, esse é o ponto básico. Agora, se tiver alguma coisa que precisa ser consertada, entre aspas, a gente faz, mas não é essa a condição básica. Tá bom? Então, está muito bem. Gostei muito aí da tua participação aí, Walter. Vamos lá, Eros, por favor. É o último agora, daí eu vou dar aula. Professor, usando o próprio exemplo do senhor aí, trazendo à tona a questão da Iracy, tá? O que acontece? Eu me vejo numa sinuca de bico, porque, veja só, o senhor vamos pegar o Marcos com 12, 13, 14 anos hoje, sendo mentorado pela Iracy, pelo Eros, pelo César, enfim, e chegar num ponto que nós vamos trazer para o senhor, vamos tentar ampliar a sua cosmovisão, no sentido até da religião, no caso. O senhor leva essas informações para casa, o que os seus pais vão fazer? Vão falar, o Eros é um louco. Então, vamos tirar esse cara. Ainda vão sair falando mal do mentor. Tá? Então, é aí que eu fico numa sinuca de bico, porque a gente sabe que quando se trata de adolescente, não sei se pode até abonar isso, acho que o maior problema são os pais, né? Então, como que a gente faz? É melhor não trabalhar com adolescente. Não é isso. A gente não recusa ninguém. A gente não recusa ninguém.
super bem com o adolescente. Eu acho que o mais importante é fazer com que o adolescente ele confie em você. E o acolhimento, o Jonas fez, não dá para você atender uma pessoa sem acolher antes. Né? Independente de mãe nessa história, mas assim, você tem que acolher essa pessoa, porque ali no acolhimento ele vai sentir que ele pode contar com você e ele pode se abrir para você. Nossa, fica aí. Desculpe interromper, tudo bem, Iraci, mas é exatamente aí que mora o problema, porque quando ele passa a confiar em você, a família passa a desconfiar de você. Isso é uma dicotomia. Isso é uma dicotomia, Eros. Vamos colocar assim, ó. Exatamente isso. Dá para colocar de outra forma. Você pode, digamos assim, trabalhar com adolescentes. Acho muito escuro. Que não há um certo e um errado. Tá, eu vou ficar por aqui mesmo. O áudio do Jonas está percebendo. Tá ok? Mas o que existe, você pode trazer a questão assim, de que existem muitas visões de mundo. Que a visão dos pais é essa, a visão do cara é essa, a visão que você tem é de mentoria, e ele também precisa criar com o tempo a visão dele. E que ele não precisa acreditar em ninguém. Né? Isso, é exatamente isso que eu trabalho quando tem essa questão de religião, de crenças muito fortes, é exatamente isso que eu trabalho. O pai tem a visão, você está tendo a sua, mas você vai ter o seu momento de você entender o que é melhor para você. Então, eu não tenho com os pais esse problema deles começarem a desconfiar. Eu consigo levar isso com os pais assim, de boa. É difícil? É difícil, mas dá para a gente levar. Então, nós temos que ter como parâmetro que nós não queremos mudar ninguém. Uhum. Nós trabalhamos sempre no mundo do outro. E é ali que a gente faz as melhorias possíveis. Tá? Nós não queremos derrubar paradigmas. A pessoa precisa descobrir o que é que está travando a vida dele. Mas isso a gente vai ver mais adiante ainda. Eu preciso trabalhar agora. Eu não vou polemizar mais o assunto, mas se vocês me permitem, eu continuo ainda discordando que a partir do momento que nós resolvemos ou mudamos um paradigma de uma pessoa que está envolvida num grupo que só tem paradigmas, isso vai gerar conflito. Eu entendi tudo que vocês falaram, abordaria da mesma forma, mas eu acredito que seja muito difícil essa questão. Vamos deixar para uma outra hora. Eu agradeço. Experimenta. Eu acho que a experiência de você fazer isso é melhor do que o que você acha. Tá? Porque a gente acha muita coisa e isso não está, muitas vezes, ligado à nossa experiência. Né? Então, a gente corre esse risco. Tá? Vamos tocar aqui um pouquinho, porque vocês não me deixam trabalhar. Né? Isso aqui que é o problema. Problema sério aqui. Né? Vocês estão vendo o material? Tá ok. Então, eu vou trabalhar com vocês também mais um instrumental básico, que é a gestão de mudanças. E dentro disso também, não sei se vai dar tempo hoje, a gestão de setênios. Na realidade, a gestão de mudanças ela está ligada com o atendimento que a gente vai fazer com as pessoas, principalmente com o fluxo de atendimento, né? Porque o atendimento ele é um ciclo e as mudanças humanas elas também são ciclos, tá ok? Então, eu gostaria de trazer aqui essa ferramenta de gestão de mudanças e essa gestão de mudanças está ligada com aquela ampliação de visão que eu já mostrei para vocês lá do galo, né? Lembra do galo? Que vai aumentando, 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 até você ver o planeta de fora e o giro da Terra em torno de si, em torno do Sol, gerando ciclos. Né? Cada ciclo disso aqui é um dia, outro dia, outro dia. Aliás, um dia, uma noite, um dia, etc. Tá? Então, é a visão cíclica. Em tudo que nós vivemos são ciclos. Tá? Então,
a importância de nós levarmos a visão cíclica para as pessoas. E aí vem a questão, né, da unidade, né? Eu já falei sobre isso, que nós temos um espaço imenso vazio, que a gente pode chamar de vácuo quântico, e que é a base da nossa unidade, da nossa plenitude, e o mundo processual no mundo, né? No mundo aqui a gente está em processo, a gente levanta, vai no banheiro, toma café, se prepara para sair. Então a gente começa o ciclo do dia. E na realidade tudo são ciclos. Então essa visão aqui já é uma visão mais ampla, né, da processualidade com a unidade, né? A unidade é o espaço vazio, a processualidade. Nós estamos sempre dentro do espaço vazio. É impossível alguém fugir do espaço. E dentro desse espaço estão todas as galáxias, né? Todo o universo, os milhões de universos, estão todos sempre dentro do espaço vazio. Ok? Então, esse espaço vazio não é cortado, não é armazenado, ele é sempre o mesmo, ele não muda, ele sempre existiu, tá? Então, é o espaço que a gente vai chamar de unidade, né? Ou então de realidade absoluta. Então, realidade absoluta e realidade relativa. E dentro dessa visão aqui, eu gosto já de trazer um pouco mais de ampliação de visão, né? E a ampliação de visão é levar as pessoas a um isomorfismo. Então, o isomorfismo é o quê? É uma coerência maior com as leis universais. Por exemplo, uma coerência ou um isomorfismo é que tudo muda. Não tem nada fixo, exceto o espaço. Mas no resto, tudo está mudando a cada instante. Então, tudo que é mudança, ele está em processo de expansão e recolhimento. Então, o universo pulsa. Então, tem expansão, tem recolhimento. Isso você vai ver no teu dia a dia, né? Por exemplo, você sai de manhã de casa, você levanta de manhã, te prepara para sair. Então, esse é um primeiro momento do ciclo da manhã. Então, daí você vai lá para o trabalho, lá pelas 9, 10, 11, você está no auge do teu trabalho. Daí lá pelas 11, 11h30, tu diz, vou ter que ir para casa almoçar. Tá? Então, já está terminando o ciclo da manhã. Tá? Agora, quando você vai fazer uma reunião, também começa o ciclo da reunião. E quando você vai atender um telefonema, você também começa o ciclo do telefonema. E aí você atende uma pessoa, e para atender aquela pessoa, você também começa o ciclo do atendimento. Então, você vai ver que você vive vários ciclos ao mesmo tempo. O ciclo da manhã, o ciclo do dia, o ciclo da semana. Tá? Então, segunda-feira é o dia que está começando a semana. Tá? Ela tem um auge lá por quarta e quinta, terça, quarta e quinta, que é a hora de fazer negócios. Sexta já está fechando a semana. Tá? E sábado, domingo já é final de semana. Depois começa de novo o ciclo. Então, você vai ver o ciclo de expansão da semana, recolhimento da semana, a expansão da manhã, término da manhã. E assim você vai vendo que tudo é regido por ciclos. Então, a vida processual é probabilística. Então, isso aqui é uma lei universal também. Nós não temos controle do que vai acontecer. Não há nenhum controle. As coisas vão ser como vão ser. Tá? Eu estava lembrando aí de uma música, né? A gente que é da velha guarda aí, né? Tem uma música da velha guarda aí que fala assim, que será, será, né? Da Doris Day, não sei se vocês lembram, né? Então, era a menininha que pergunta para a mãe, como é que vai ser meu futuro, né? Daí a mãe fala assim, o que será, será. Né? Não tem certeza de nada, o que será, será. Né? Esse é o ponto, assim, né? Aí uma das coisas importantes também é você saber que tudo surge do um, tudo surge da unidade. Então, o espaço vazio é a mãe, né? Da onde tudo surge, da onde surge a energia, da onde surge a consciência, né? Tudo surge da vazio universal. Então, não é um vazio vácuo, é um vazio cheio, né? Cheio de potencialidades. Então, o espaço ele é cheio de potencialidades. Tá? Esse espaço vazio ele tem uma consciência.
Ele é uma consciência universal, e por ser uma consciência universal, não vai dormir, tá, Jonas? Tá bom? E por ser uma consciência universal, né, ele também ele é cheio de informações. Todo o universo é um campo de informações. Né? E dentro desse campo de informações, tem todas as frequências de onda. Tá? Então, a nossa mente ela é um emissor universal e um receptor universal. Nós podemos sintonizar qualquer frequência de onda. Tá? Então, você pode sintonizar, se tornar ser um bandido, um assassino, ou uma pessoa muito santa, muito querida, e tudo isso está no universo. E a gente tem tudo dentro da gente. Eu tinha um professor meu que dizia assim, que a freira, dentro da freira tem uma prostituta. Ele dizia isso. É porque tudo está dentro da gente, né? Depende de onde a gente se sintoniza, né? Então, é óbvio que quando tudo que inicia vai terminar. Isso é uma lei universal. Tudo que começa termina. Então, existe um desencadeamento próprio dos ciclos. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Tá? Então, essa busca do isomorfismo, essa visão mais ampla, né, ela está aqui colocada para vocês, assim, de uma forma simples. E é importante entender que toda visão pode ser ampliada. Eu já falei sobre isso. Tá? Então, você tem uma visão de mundo, mas essa visão de mundo pode ser ampliada. Até onde? Até o contido conter. Até você ter a fusão com o todo. Eu e o todo somos um, você é um. Eu e Deus somos um. Né? Aí você está na unidade, na plenitude, sem nenhum conflito. Você entendeu o que você realmente é. Tá? Então, o todo está na parte, essa visão holística, aquela visão dos fractais, né, que eu trouxe, que mostra como é que surge o contido conter. Eu falei da interdependência também. Interdependência é saber que nada surge por si mesmo. Tudo surge porque tem coisas já acontecendo. Então, nada acontece do nada. Tudo surge de causas. Se não tiver causas, não tem consequências, não tem efeito. Agora, se eu tenho um determinado efeito, ele vem das causas. Então, se eu remover a causa, o sofrimento cessa. Essas são as 4 verdades do Buda, né? O Buda falava assim, que a primeira nobre verdade é que o sofrimento existe. Tá? Mas a segunda nobre verdade dele, ele falava assim que o sofrimento, ele tem uma causa. E a terceira nobre verdade dele era que se você remover a causa, o sofrimento cessa. E a quarta nobre verdade era assim, que se você seguir o nobre caminho óctuplo, que são os 8 passos, o sofrimento cessa totalmente, que é os passos da iluminação. A hora que você se iluminar, entender o que você realmente é, você não vai mais ter nenhum sofrimento, você vai estar sendo a própria vida. Tá? Então, por isso que a gente fala assim, que a causa do sofrimento, ela é a ignorância nossa. A nossa ignorância de dividir tudo em 2. É a nossa dualidade, né? O mundo dual. Tá ok? Tá? Então, para você combater, por exemplo, a ignorância, precisa ter uma sabedoria. Né? Essa sabedoria é a sabedoria transcendental. É a sabedoria que vai além dos conhecimentos comuns nossos aqui. É a sabedoria que transcende, que entende a origem da vida, o que é a própria vida. Tá? Isso é uma coisa assim que, em algum momento, eu vou trabalhar com vocês. Tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte, que todos esses ciclos aqui, ó, eles são a denominação, ou são uma representação, tá, da gestão de mudanças. Porque
tudo que a gente vive está em vários ciclos. Existe o ciclo grande do dia, mas dentro do ciclo do dia tem o ciclo do telefonema, o ciclo do falar com alguém, o ciclo do almoço, o ciclo do café, o ciclo de ir para casa, né? Então, você vai vivendo vários ciclos. E cada ciclo ele tem uma lei. A lei do ciclo é a expansão e recolhimento. Já que tudo é movimento, né, e os movimentos eles são sempre governados pela expansão e recolhimento, expansão e recolhimento, expansão e recolhimento. Ok? Basicamente é isso. Então, no primeiro momento de um ciclo, tá, representado aqui, vem o momento de atualização. Eu me atualizo. Por exemplo, você levanta de manhã, faz tua ginásticazinha, faz lá tua oração, vai no banheiro, toma café, te veste. Então, isso é atualização para o teu dia. Você se arruma para o dia, você está se arrumando para o dia, para viver o ciclo do dia. Tá? Aí você vai trabalhar, vamos supor, aí chega lá pelas 10 até as 2 da manhã, 2 da tarde, mais ou menos, é a fase da função. Se eu pegar o ciclo do dia todo, eu falei antes do ciclo da manhã, mas eu posso falar do ciclo do dia. Então, você realmente está trabalhando, as coisas estão acontecendo lá pelas 10 em diante, até as 2, 3 da tarde, quando a gente está realmente em função. É quando você, por exemplo, começa a atender alguém, você primeiro tem que cumprimentar a pessoa, como é que vai, como é que está, o que passou, como é que foi. E aí você vai ter que levar a pessoa para o atendimento. Então, primeiro tem que ter o aquecimento, que é a atualização. Por exemplo, nós aqui, como grupo, nós estamos assim, terminando a fase de atualização. A gente já sabe quem vai ficar no grupo, são essas pessoas aqui, mais uma ou duas pessoas. Tá? Então, isso vai ser o nosso grupo, e o nosso grupo já está interagindo bem. Então, nós já estamos entrando em função, a gente já está mergulhando mais, a gente está pegando as coisas mais profundamente, a gente já está conhecendo mais as outras pessoas, já estamos nos ajudando. Então, isso é função. Tá? Então, todo ciclo ele tem um auge, né? Então, é uma expansão, e depois da expansão vem o recolhimento. E o recolhimento é o que a gente chama de escalaridade. A escalaridade significa que o ciclo está terminando. O dia está terminando, então 5 da tarde já quero ir para casa, já não quero mais trabalhar, já vou fazer uma outra coisa. Então, o dia está acabando. Tá? Ou está acabando o telefonema, tu já está te despedindo da pessoa. Tá? Então, a escalaridade do telefonema. A escalaridade da reunião, a reunião já está terminando. Então, isso é escalaridade, ela está chegando no final. Tá? E aí vem a fase da reformulação. Ó. A fase da reformulação é quando o ciclo já terminou e você vai ver o que você vai fazer agora. Agora eu vou fazer outra coisa. Então, eu me reformulo para alguma coisa nova, ou seja, para um ciclo novo. Então, vamos pegar esse ciclo aqui, por exemplo, para a relação de casal. Vamos falar assim, o casal ele está numa fase boa, assim. Quando o casal está numa fase boa, qual é o momento ciclo? Qual é o momento do ciclo? O casal se dá bem, a gente se ama, a gente se gosta. Qual é o momento do cíclico? É atualização, função e escalaridade. Quero escutar. Está tudo bem, está tudo funcionando bem. É o quê? É função. É função, né, professor? É função. Tá? Então, o casal está vivendo uma fase do relacionamento em que eles estão bem. Então, estão na fase de função. Então, a gente se ama, a gente se gosta, a gente se beija, a gente se abraça. Tá? Isso dura para sempre? Não, vai ter um certo afastamento. Aquilo, com o tempo, vai enjoando um pouco. Fazer todo dia a mesma coisa é um tipo de coisa que já não serve muito para a gente.
Então, a gente vai se afastando um pouco. Aí aquela relação, aquele jeito de se relacionar vai acabando. O que o casal precisa fazer? Reformular sua relação. Como é que a gente pode viver de um novo jeito, de uma nova forma? O que a gente pode fazer de diferente? Vamos mudar de casa, vamos mudar o lado da cama, vamos fazer uma mudança na casa. Sei lá, tem que reformular algumas coisas. Aí o casal vive uma nova fase, né, que é um novo ciclo aqui em cima. Então, todo ciclo começa com uma expansão, um auge e um recolhimento, que é exatamente esses ciclos aqui. É o yin e o yang, né? É o yin e o yang. Né? O yang é o dia, ele começa o dia, né? Bem cedo. Vai começando o dia, vai começando o dia, vai começando o dia, ele chega num auge. No meio-dia aqui. No auge está no meio-dia. Ao meio-dia já começa a noite, ele já começa a decrescer e já vem a noite. Não manifesta ainda, mas a noite vai se manifestar. Aí vai, a noite vem até meia-noite. Tá? A partir da meia-noite já é o auge da noite, então já vai começar o dia. Bem, né? Bem imperceptível, mas ele vai até raiar o sol, e vai até o auge de novo, e assim vai. Então, esses movimentos do yin, do yang, da expansão e recolhimento, é que geram esses nossos ciclos. Tudo que você vive na tua vida é um ciclo, um atendimento, um ciclo de um emprego, um casamento. A tua vida é um grande ciclo. Tá? Agora, quando a gente reformula, a gente vai criar um novo ciclo, que a gente chama de sintropia. Então, o que é uma sintropia? Eu vou viver um tempo mais evoluído do que o anterior. Tá? Isso é um tempo mais evoluído. Termina um ciclo, eu vou agora viver um ciclo mais elevado. Eu crio uma nova matriz. Então, quando eu começo um ciclo, eu começo com uma matriz. O que é essa matriz? É um conhecimento. Né? Vamos pegar, Walter, você vai atender lá um CEO da empresa lá. Tá? Então, a cada sessão de mentoria, tá? Você entra na mentoria com um número, com X conhecimento. O teu mentorado também entra com X conhecimento, que é a matriz com a qual vocês começam. E vocês vão, e vai ter alguma mudança, alguma nova visão, algum novo entendimento, alguma decisão. E aí isso vai levar a criar uma nova matriz no ciclo seguinte. Eu vou mais potencializado. Então, isso é o nosso processo de evolução. Ok? Então, é preciso reformular. Agora, quando não tem a reformulação, tá? Aí vem o impasse. Por exemplo, o casal ele não se reformula. Já está um de saco cheio do outro, ninguém aguenta mais olhar para a cara do outro, tá? E aí eles não se reformulam, e aí fica aquele clima terrível dentro de casa, né? Ninguém está satisfeito, ninguém está bem. Isso significa que o casal está patinando. Ele está num impasse. Ele não fez a reformulação. Ele não levou para um novo ciclo. Então, isso aqui é um carro encalhado. Tá? Então, por exemplo, na nossa vida, você vive vários ciclos e você pode ter alguns ciclos teus em impasse. Por exemplo, você está querendo mudar alguma coisa, você já não... Você tem uma ideia, mas não está fazendo a mudança, daí aquilo fica um ano, meio ano, 2 anos ali patinando, e não sai do lugar. Tá? Então, isso seria um impasse. Então, o impasse pode ser numa relação, pode ser num processo de atendimento a alguém, né? Por exemplo, pode ser que o teu mentorado não faça reformulações, ele fique preso ao passado, ele não cria nova matriz. Então, ele fica patinando ali, aquela mentoria não dá certo, ele está patinando. Até por resistências próprias, ou seja lá o que for. Tá? Então, tem agora algumas coisas na tua vida em que está tudo bem, está tudo jóia. Tá? Então, essas coisas são ciclos que estão em função. E tem outros ciclos que estão em atualização. Você está começando alguma coisa nova,
uma nova relação com o teu neto, uma nova relação com o teu vizinho, não conhece bem, está fazendo amizade com alguém, está te atualizando, não sabe bem como é que é. Tá? Tem algumas coisas que já estão fechando. Tem algumas coisas que já estão fechando. Já está escurecendo quase, né? E aqui, ó. Então, quando a pessoa está num impasse, ela pode reformular, ela pode voltar a reformular e criar uma sintropia, criar uma nova matriz, ou criar um novo ciclo, né, que sempre é probabilístico, tá? Ou a pessoa pode explodir. Por exemplo, o casal decidiu se explodir. Então, o casal separou. Agora, aí gera entropia. Né? A entropia é o quê? É a perda da energia, tá? É a morte, é a dissolução. Então, aquela relação ali não vai mais continuar. A relação de casal acabou ali. Cada um agora vai buscar outras relações diferentes, mas aquela relação de casal acabou. Ou você terminou, né, por exemplo, uma sessão, né, aquela sessão realmente não volta mais, ela explode em si, mas ela cria uma nova matriz de entendimento e de conhecimento. Então, teve uma evolução. Então, algumas coisas precisam morrer também para surgir coisas novas. Então, por exemplo, numa empresa. Uma empresa é um processo sistêmico, altamente dinâmico, é um dinamismo enorme, complexo. Então, algumas coisas na empresa estão ali e dali surge uma nova matriz, algo novo, algo diferente, mas também algumas coisas precisam ser jogadas fora, que já não servem mais no novo momento da empresa. E isso também é conosco, né? Conosco também é assim. Tem algumas coisas na nossa vida, né, que a gente já está reformulando e precisa jogar fora algumas coisas. Por exemplo, o que a gente precisa jogar fora? Paradigmas antigos. Coisas que serviam na tua vida há um tempo atrás que hoje não servem mais. Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, os processos mudaram, o sistema mudou, os governos mudaram, os paradigmas mudaram. Então, eu preciso entender o que eu preciso jogar fora e qual é o novo que está surgindo, que é uma nova matriz. E assim é. Então, o processo, e a gente chama isso de epigênese. Epílogo e gênese. Epílogo é o final, gênese é o nascimento. Então, tudo que começa, termina. Tudo que começa, termina. Então, tem um ciclo. Então, nós vivemos vários ciclos ao mesmo tempo, muitos ciclos. Alguns no começo, outros no meio, outros no fim. Então, na mentoria, vamos supor, o que é que está em fase de reformulação ou patinação na tua vida? Ou o que é que você precisa reformular? Talvez várias coisas. Alguns entendimentos, alguma forma mais hábil de lidar com adolescentes, uma forma mais hábil de entender a questão da espiritualidade e da igreja e das pregações. Porque você pode, por exemplo, fazer mentoria sob o ponto de vista bíblico. Você pode ser um mentor espiritual. Você pode ser um mentor crístico. Você pode ser um mentor budista. Você pode ser um mentor financeiro. Você pode pegar qualquer cosmovisão e transformar isso em mentoria. Qualquer conhecimento. Então, tem certas horas que a gente entra num impasse, e esse impasse significa que eu estou precisando dar uma reformulada. Talvez eu tenha que delimitar mais, talvez eu tenha que abrir mais a minha mente, talvez eu tenha que mudar de público-alvo, talvez, a gente não sabe. Mas você pode avaliar isso muito bem. Então, o que eu quero trazer para você? A visão dinâmica da vida.
Tudo é dinâmico, tudo é cíclico, tudo muda o tempo todo. Não tem nada linear no mundo. Linearidade é você querer projetar a tua vida para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Até pode projetar, mas não vai dar certo, porque tudo muda. Embora você tenha que ter uma direção, né? A gente já viu isso, mas não se prenda à direção, não se prenda ao plano, porque a vida é probabilística. Então, muitas vezes, você vai ter que colocar na mente do teu mentorado a visão cíclica. Então, quem tem visão cíclica, por exemplo, é a pessoa que não resiste a mudanças. Porque ele sabe que o ciclo vai terminar e vem um novo ciclo. Então, por que eu vou resistir às mudanças, já que tudo muda? Todos os ciclos terminam, inclusive os ciclos de crenças. Certas crenças já não servem mais. Esse negócio de só Jesus salva, isso serve para algumas pessoas que estão no jardim da infância, né? da visão religiosa em si. Né? Aquilo tem uma conotação forte, assim. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que largar isso. Não tem como ficar nessa visão. Ou ele morre ali dentro. Marcos, dá um exemplo de como você trabalharia com uma pessoa se ela chega, se ela entende que só Jesus salva. Como que você trabalharia isso na pessoa, no seu cliente? Não sei. Eu teria que ver um caso específico. Eu teria que ver isso na hora. Né? Assim, na ideia, assim, eu não posso te dizer. Mas eu traria possibilidades, probabilidades. Né? Você pode ver que aqui deixa eu pegar aqui o material aqui. Espera aí um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho. No final, lá na Epigênese, ali no final, tá? Tem... Deixa eu só pegar aqui. Aqui, estão vendo aqui? Deu, né? Não? Deu agora? Aqui. Deu, gente? Deu para pegar? Sim. Tá. Então, é assim, ó. Aqui, era assim, aqui, ó. No novo ciclo, tem as várias probabilidades. A gente não sabe o que vai acontecer. O novo tempo é cíclico. Por exemplo, eu trabalharia, por exemplo, com as pessoas para elas repensarem as suas visões. Quando eu falo aí, por exemplo, quando eu falo sobre as diferentes visões, eu chamo isso de gaiolas mentais, tá? Então, as pessoas, elas têm gaiolas mentais. Então, tem a gaiola da visão, que eu falei lá, da visão apocalíptica, a gaiola lá da visão dogmática, a visão lá a visão mítico-mágica, a visão repetitiva, a visão ideologizante, a visão dicotômica, a visão tecnicista, mecanicista, tá? Então, tem várias visões. Então, essas visões, elas são as gaiolas mentais. Então, nós temos várias gaiolas mentais. Nós temos algumas coisas que a gente já tem uma gaiola um pouco maior, né? A gente já tem um certo discernimento, mas também tem gaiolas menores, né? A gente tem tudo isso dentro da gente. Só que a gente não identifica a gaiola mental que a gente está. Então, eu levo isso muito a sério com as pessoas, para elas entenderem que todo raciocínio ou toda visão vai sempre gerar uma realidade. E essa realidade criada na mente é a gaiola mental dela. Né? Toda gaiola mental, ela é assim.
é uma realidade que a pessoa está ali dentro, ela não enxerga que está presa ali, tá? Então, esse é o ponto, assim, né, que eu gostaria de colocar. Agora, o ponto seguinte é a pessoa entender que quem cria a gaiola é a própria pessoa. Então, todas as gaiolas mentais estão lá, as pessoas estão presas nas suas gaiolas, nos seus diferentes mundos, tá? Mas você precisa entender que, o cliente precisa entender que ele é o criador da gaiola dele, que é a crença fixa de que aquilo é verdade. Então, nós somos os criadores da nossa própria prisão. Esse que é o ponto. Então, eu preciso ter isso como uma clareza na minha vida, tá ok? Né? De que eu posso largar a gaiola. Quando eu largo a gaiola, aquela realidade pode se dissolver, eu não preciso mais usá-la como uma verdade fixa, ela pode ser uma realidade transitória, tá ok? E assim você pode entender as gaiolas mentais. Então, isso é uma forma, viu, Iraci? Tá? De que a pessoa precisa entender que ela é criadora da sua gaiola. Né? Porque tudo ali é uma crença, na realidade. E as crenças são crenças, né? São crenças que limitam a pessoa. Tá? Então, aqui você tem... O Eros, você levantou a mão há pouco, né? Sim, professor. Tá. Fala. Não, só complementando, eu acho que uma coisa importante, a gente vai chegar lá provavelmente, eu acho, Iraci, que uma das situações são uma grande ferramenta que a gente tem, que são aquelas perguntas poderosas, né? E você traz o cliente para a dualidade cognitiva. Então, o que acontece? É só Deus salva, ok. Eu sou ateu, então eu estou condenado. Exemplo, condenado o quê? Condenado a quê? Seu cliente provavelmente vai responder à morte. Aí você vai perguntar, e você não vai morrer? Então, é aquela dualidade cognitiva, no meu entendimento, né? Através das perguntas poderosas, que a gente vai ampliando a visão. Não sei se vocês concordam, de uma forma sutil, evidentemente. Sim, claro. As perguntas poderosas é uma forma da pessoa descobrir uma resposta para ela. Então, isso é uma das várias ferramentas que você pode utilizar na mentoria. Perguntas poderosas, tá? Agora, tem os referenciais que você mostra para a pessoa. Por exemplo, essa visão da epigênese, dos ciclos, tá? Isso aí é uma visão, assim, maravilhosa, né? Porque ele mostra o quanto tudo é dinâmico, o quanto tudo está mudando, né? E que eu não posso ficar preso ao passado. Né? Por exemplo, muitas pessoas estão presas ao passado. Isso é uma questão assim muito difícil, né? Para muitas pessoas assim, né? Tá ok? Então é isso. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Um instantinho aqui. Fala, Jonas. Então, Marcos, dentro dessa colocação, eu só gostaria de fazer um contraponto, tá? Sim, Porque eu acredito que algumas pessoas encontram na espiritualidade a sua felicidade. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou cristão, eu creio sim que Cristo é o Salvador. Porém, né, ao atender um cliente, eu aceito a cosmovisão dele. Eu não tento imputar a minha cosmovisão para ele. Entendeu? Eu não tento forçar a minha verdade absoluta para ele. Então, se ele é ateu, então se ele é um ateu, eu vou tentar enxergar o mundo através dos olhos dele. Se ele é um espírita, eu vou tentar enxergar o mundo através dos olhos dele. sim. Não, tudo bem. Eu acho que está... Não, é só nessa questão do Agora, amor, só não nessa questão da busca da felicidade, né? Porque qualidade. algumas pessoas realmente encontram um propósito de vida, né? Dentro da espiritualidade. E aqui eu não estou falando só do cristianismo.
né? Aqui eu posso falar de todas as religiões, né? Seja o budismo, seja o hinduísmo, seja o islamismo, né? Mas muitas pessoas, eu percebo, até mesmo, eu só quero, para fechar a minha fala, tá? No trabalho de prevenção ao suicídio que eu faço, a capelania, ela exerce um papel crucial. É um tratamento paliativo, fenomenal, né? Nós entramos em hospitais, muitas vezes conversamos com pessoas em coma, né? Em coma, e assim, lógico que você não procura imputar aquela verdade absoluta que você crê, mas você vai para levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, e o interessante mesmo a pessoa estando em coma, ela está ouvindo. E hoje é comprovado cientificamente que a fé é um tratamento paliativo muito eficaz. Então, é só esse contraponto que eu gostaria de abrir. Não é contraponto, é uma contribuição. A única questão é o seguinte, tá? Não confundir religiosidade com espiritualidade, tá? A espiritualidade é comum a todos os seres, tá? As religiosidades não, são as crenças, né? Os dogmas, etc., que são colocados por algumas denominações religiosas, tá? Ou são as questões instituídas. Mas a espiritualidade, ela é para todo mundo, e é para todo mundo. Então, a espiritualidade, ela independe de religiões. Agora, você pode encontrar nas religiões muita espiritualidade também. Agora, crenças fixas, dogmáticas, etc., que não correspondem à verdade, são perigosíssimas. Tá? São perigosíssimas. Então, essas visões a gente precisa cuidar um pouquinho e respeitar, logicamente, a pessoa também, né? Nos seus mundos. Acho que a capelania ela trabalha muito isso, né? De trabalhar sempre dentro da visão de mundo da pessoa, mas eu falaria sempre da espiritualidade e não da religiosidade. Tá? Então, a espiritualidade está além de todas as religiões, de todas as crenças. Tanto é que na capelania nós temos que tomar esse cuidado, né, de não invadir o espaço da pessoa, a fé da pessoa, a crença da pessoa. E não colocar nela, como muitos padres fazem, né? Na hora que o cara está morrendo, o padre chega lá e joga a culpa nele. Olha, isso é castigo de Deus. Né? Então, Não, isso daí não tem nada a ver. Isso não tem, aliás, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não, mas isso acontece muito. Minha Eu esposa sei. Curso de capelania, então surgiram muitas questões assim, né, de que você é o culpado, isso é um castigo de Deus, você tem que sofrer mais ainda e por aí vai. Então, mas essas são as visões que são as melhores visões que as pessoas podem ter, né? Essa é a questão. Mas então, vamos continuar aqui. O que eu quero colocar aqui para vocês é uma questão muito importante. No mundo condicionado ou no mundo processual, não há soluções, apenas adaptações. Tá ok? Então, esse é um ponto assim, que eu queria trazer realmente para vocês. Né? Então, não tem solução no mundo comum. Não há nenhuma solução. Por exemplo, a gente sempre está procurando solucionar alguma coisa, mas, na realidade, a gente não soluciona nada. Né? Você apenas se adapta para um novo tempo, ou seja, para uma nova epigênese, para um novo ciclo. Aquele ciclo vai ter o seu tempo de maturação, ele vai terminar, aí você precisa se readaptar para uma nova situação, e readaptação, e readaptação, e readaptação. Tá? Então, vamos, assim, deixar bem claro de que a mentoria ela não vai resolver a vida de alguém para sempre. Ela vai readaptar a pessoa para o novo tempo, por um tempo. Depois aquilo novamente vai acabar e vem um novo ciclo, uma nova adaptação e uma nova adaptação e assim por diante. Tá? Então, no mundo de processos, no mundo cíclico, né? No mundo epigenético,
não tem soluções, apenas adaptações. Tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria assim, que vocês refletissem bastante sobre isso, ok? Então, é isso que eu queria trabalhar com vocês. Tá? Vamos parar por aqui sobre essa questão aqui da gestão de mudanças. Tá? Então, a gestão de mudanças é entender que existem grandes ciclos e, dentro dos grandes ciclos, ciclos menores. O primeiro ciclo de um casamento, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o primeiro ciclo de um emprego, o primeiro ciclo de um trabalho que você está fazendo, o segundo ciclo. Você vai reformular para os novos ciclos. Tá? Então, aqui nós somos já pessoas bastante maduras, né? Em que nós já estamos assim num ciclo em que nós precisamos também nos adaptar ao ciclo que está vindo, a tudo que surge, né? Ter essa maleabilidade cíclica, tá? Então, a gestão de mudanças ela passa por aí. Então, visão epigenética ela é mais uma cosmovisão para você. Então, nós já trabalhamos compreensão de pessoas, como compreender as pessoas, a importância da aprendizagem, né? A importância da ampliação de visão, que é a cosmovisão, o que é o isomorfismo, a coerência maior com as leis da vida. Tá? Nisso aí entra as epigêneses, aí entra as posturas centradas, as posturas focadas. Tá? E eu vou solicitar agora, né, que vocês façam um trabalho em pequenos grupos, fazendo assim uma mentoria entre vocês. Tá? Nós estamos aqui nós estamos em 11 pessoas. Vai dar para fazer 4 grupos. 4 grupos dá para fazer. Então, fica 4 grupos, fica duplas e trio. Então, eu gostaria, assim, que vocês escolhessem, né, uma pessoa que é o mentor e outro que é o mentorado, tá? E vocês vão fazer um exercício de mentoria agora entre vocês, tá ok? Eu só vou dar o roteiro básico, tá, para vocês. Então, vocês podem trabalhar qualquer tema, escolham quem é o mentor, quem é o mentorado. Se vocês tiverem tempo, podem trocar de par, tá ok? Mas eu quero também passar para vocês os passos, tá, da mentoria. Então, vamos trazer isso aqui também à tona aqui, que é essa parte aqui. Só um instantinho. Vocês estão conseguindo ver? Estou vendo, não, mas... Então, peraí. Ainda não. Ainda não. É que aqui deu um problema de novo, viu? O que está acontecendo aqui? E agora? Nada? Não. Não. Ainda não. Nhaca, nhaca, nhaca. Tem alguma coisa errada aqui. Agora deu. sim. Agora sim. Eu vou dar para vocês os passos, tá? Vocês podem anotar num papelzinho aí. Então, esses aqui são os passos da mentoria, tá? Passo número 1, captar a realidade. Então, o mentor vai procurar captar a realidade do cliente. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, escolher um tema. Não dá para fazer mentoria sem tema, então tem que ter um tema, tá? Eu quero trabalhar meu divórcio amanhã, eu quero trabalhar a minha viagem para a Índia, eu quero
né, decidir alguma coisa, eu quero ver se eu saio da empresa ou não. Tá? Então, vocês podem trazer um tema, mas pega um tema leve, não pega assim, um tema muito pesado. Tá? Então, vocês têm que ter um tema e não sobreponham vários temas. Isso acontece muito na mentoria. O cara chega e ele quer resolver tudo numa sessão de mentoria. Não, uma mentoria, uma sessão de mentoria é um tema. Então, vocês vão trazer esse tema à tona, tá? Você vai falar para o teu mentor, tá? Qual é o tema, qual é o teu objetivo. E aí vem o segundo passo, que é uma coleta de informações. Então, o mentor ele vai conversando com o mentorado. O que está acontecendo, como é que não funciona. O mentor precisa entender e captar o que é que está acontecendo, né? Então, e o terceiro passo é você pedir para o teu mentorado, após essa coleta de informações, dele fazer um diagnóstico, uma síntese, um entendimento do que realmente está acontecendo, tá? Então, isso aqui é mais ou menos como você ir no médico, né? O médico, ele pergunta o que você está sentindo, ele faz exames, ele pede exames, etc., e ele vai te dar um diagnóstico. Olha, você está com sinusite, né? E por ele dar um diagnóstico, ele pode tratar, né? Então, assim, na mentoria é a mesma coisa, só que quem dá o diagnóstico é o próprio mentorado. O mentor pode ajudar? Pode ajudar. Mas essa é a etapa racional, é a etapa do conhecer. Então, esse captar a realidade vai te levar a conhecer, sabe? Ter um conhecimento, tá? E aí, a partir disso, vocês vão pular para o hemisfério direito. O hemisfério direito é o lado criativo, né? O lado emocional. Então, aqui, você, mentor, vai pedir para o teu cliente um brainstorm, tempestade de ideias, ver quais são as possíveis soluções, né? Que soluções teria. Você pode ajudar o teu mentorado? Pode ajudar no brainstorm, não tem problema. Evite dar soluções, né? Evite dar soluções, decisões. Agora, quando você está aqui na coleta de informações, você pode dar depoimentos, você pode usar um referencial GISO que você já conhece, ou um outro conhecimento que você já tenha, tá? Para que vocês tenham uma conversa, uma troca e uma síntese adequada. Para fazer um brainstorm, né? O brainstorm ele vai te levar a 2, 3 sessões, 2 ou 3 possibilidades. Então, você pega as 2 ou 3 possibilidades e joga para o futuro, né? O que vai acontecer se eu sair da empresa? O que vai acontecer se eu ficar na empresa? O que vai acontecer se eu me separar? O que vai acontecer se eu ficar junto? Né? Faz assim uma visão de futuro, tá ok? De possibilidades do que pode acontecer, tá? Lógico, tudo isso em cima das viabilidades que o brainstorm traz. Não tenta fazer uma futurição em cima do que não for viável. Essa futurição aqui, ela vai levar à decisão. Então, você vai levar o teu mentorado a tomar uma decisão, tá ok? Então, o objetivo da reunião agora é vocês verem um tema, fazer uma boa conversa, uma troca de informações, né? Chegar num diagnóstico, fazer um brainstorm, ver as possibilidades e, se possível, o teu mentorado pode tomar uma decisão. Mas não force o mentorado a tomar uma decisão, tá ok? Se você chegar até no diagnóstico, no brainstorm, aqui já está bom também, tá ok? Porque, às vezes, a gente não pode forçar uma decisão da pessoa. Ela, às vezes, tem que dormir com o travesseiro mais uma noite, etc. Tá? Aqui você pode ver que a decisão ela está no hemisfério direito, então ele está no lado criativo, né? Então, todas as nossas decisões elas são de fundo emocional. Tá? As nossas decisões não são tomadas pela razão, elas são tomadas pela emoção. As decisões são emocionais. Depois disso, vai ter plano de ação, 5W2H, etc. Isso aí eu vou passar para vocês na próxima aula. O que eu quero que vocês comecem a pegar um assunto, tá? Talvez um assunto real, verdadeiro, não pode inventar, tá? Não inventem nada, tá?
Então, é algo que está acontecendo contigo, tem que ser real, não solucionado, tá? Algo que você está querendo solucionar, algo que não está muito bem. O que acontecer na dupla é da dupla, ninguém vai ter que fazer relatório aqui depois, falar o problema do outro, nada disso. Morre ali, tá? Isso é sagrado. Tudo que acontece ali é sagrado, é sigiloso. Você pode falar da dificuldade que você teve, da facilidade, etc. Ou se você descobriu alguma coisa, você pode trazer a descoberta ou como é que foi o processo com você. Mas esse aqui é um primeiro exercício inicial básico. Importante, não tenha compromisso com êxito. Não tem que dar certo, viu, Cléo? Tá? Viu, Daniela? Não tem que dar certo coisa nenhuma. Deixa rolar. E não fica preso ao papel ali. Ah, o que tem que fazer primeiro? Ah, o tema. Segundo, agora. Coleta de dados. Três, cinco. Aí tu faz tudo racionalmente, assim, não é isso. Se o papel ali te atrapalhar, jogue fora. Tá? Vai com o coração. Tá bom? Aquilo ali é só um mapinha, assim, para você levar a pessoa a uma decisão. Sem compromisso com êxito. Tá? Marcos, Sim. sou eu, Fala. César. Sério, fala. O que é o êxito nessa Tem situação? que dar certo. O meu cliente Mas tem dar certo é o... Não, nessa situação que nós vamos viver agora, o que é o êxito? É você chegar à solução do que foi proposto? É isso? você caprichar, eu tenho que fazer Certo. certo tema, eu não posso errar, eu tenho que ser um bom mentor, tá? Eu não posso me Assim. atrapalhar, eu tenho que saber Você tudo. está falando do mentor, mas e quanto ao mentorado? Também, é a mesma coisa. Porque a Ah, decisão a que se vai chegar pode não ser a melhor, e afinal de contas ela pode chegar a ela, não é isso? se a pessoa chegar numa decisão e Ué. você perceber que aquela decisão não é muito boa para você, você pode questionar, o mentor pode questionar, tá? Ele pode questionar. Certo. Por exemplo, se alguém se decidir jogar do 10º andar lá, segura o cara. Acredito que não vai. Segura o cara. Agora, a regra básica de todo o processo ISO é o seguinte: segura na mão de Deus e vai, tá? Essa é a base, ok? Não tenha que acertar nada, deixa rolar, deixa acontecer, tá bom? Porque aí as coisas acontecem mais pela sabedoria do que pelo racional. A mentoria é muito mais intuitiva, ela é muito mais perceptiva do que um processo racional. A razão é 20%. O referencial, o material que eu dei para vocês é 20%. Mas o que é realmente importante é a relação. É a troca de coração para coração. Tá? É isso aí. Tá bem? Então, vamos lá. Nós estamos 2, 4... Quanto tempo? Eu vou dar para vocês 40 minutos. Tá ok? Vai sobrar tempo. Então, eu vou fazer 4 grupos aqui. Talvez eu tenha que remanejar um ou outro. Outra coisa. No grupo que vai ter 3 pessoas, o terceiro, ele é a pessoa que vai ser o observador. Tá? Ele observa. Mas o observador pode dar pitaco também. Tá? Ele pode falar, pode conversar. Tá? Ele também está na observação. Tá bem? Então, é a observação e participar junto também. Tá? Eu vou fazer 4 grupinhos. Então, vamos lá.
Souza não deu de novo, Souza.